Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, Deus é amoroso, Deus é poderoso. Ele conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade, Ele sabe a hora certinha que nós precisamos ouvir a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, é vida nas nossas vidas. E quando nós pensamos que está fraco, nós estamos fortes, porque Ele manda a palavra na hora certinha, para nós se fortalecer e nos dar bom ânimo, nos capacitar, inteligência, sabedoria, vida, porque a palavra é vida. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal. Entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Deixa o seu like para abençoar aí a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Não esqueça não de deixar o seu like, em nome de Jesus. E você que é inscrito, Deus abençoe. Muito obrigado, gratidão por você ter crido, acreditado no ministério que o Senhor colocou aqui nas mãos da serva. Deus abençoe, estou em oração pela sua vida. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos juntinho, segura na minha mão, na mesma fé, na mesma concordância. Juntos somos mais fortes. Deus deixou esse legado para conosco, porque Pai e Filho são tão unidos que a gente até acredita que é um só. Ele trouxe esse legado para conosco, para nós não fazer acepção de pessoas. Eu não faço acepção de pessoas. Eu prego a palavra para todas as pessoas, a humanidade, todo ser humano da face da terra. Não importa a sua religião, eu não prego religião. Não importa a placa da sua igreja, eu não prego a placa da igreja. Eu prego só a palavra de Deus, os feitos de Jesus, as grandezas, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo e o que Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer em nome do Senhor Jesus, na minha, na sua vida e na vida daqueles que você enviar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Estou trazendo a palavra porque o Senhor colocou no meu coração para entregar aqui ao coração dos meus irmãos. Eu estou aqui com muita fé, esperança e amor e muita alegria, porque eu trago com alegria no meu coração. Amém? Vamos aí orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? Para a palavra do Senhor. Não deixa ninguém tirar seu foco, não. Vamos ouvir a palavra do Senhor enquanto ela pode entrar aqui nos nossos corações, porque vai chegar tempo, meus irmãos, que nós vamos procurar a palavra e não vamos achar. Então, Senhor, aproveite, guarde como um diamante no seu coração, mas o que é bom tem que compartilhar. Compartilhe com alguém que você ama, que você conhece, que precisa ouvir. Eu vou ficar em oração pela sua vida e quem vai fazer a obra é o Senhor. Se a pessoa ouvir a palavra, a oração, o louvor, o Senhor também opera no meio da palavra, da oração, do louvor. Ele opera, porque é o agir dele, é o poderio dele. Glória a Deus, aleluia. Eu estou só sendo aqui obediente, trazendo ao seu coração. Se você crer, acreditar, ter fé e receber, fale para ele: Senhor, eu creio, eu recebo em nome do Senhor Jesus a sua palavra gloriosa. E vamos juntos, continue nos assistindo aí, tem palavra todo dia, oração, tem louvor. Não vai faltar palavra nesse canal aí para você em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aí para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós vamos para 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o 6. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o 6. Glória a Deus. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: o Deus que reveste situações irrevestível. Quem pode fazer isso? Só Deus pode fazer. Amém, meus irmãos? Preste atenção. O que vai falar na palavra. O Deus que reveste situações irrevestíveis. Para ele não tem um impossível. Para ele tudo é possível. O que você não consegue fazer com a força dos seus braços, você coloca nas mãos de Deus e fica em oração. Amém? E ele proverá na sua vida. Na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Aleluia. Então, nós vamos para 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o 6. O versículo 4 vai falar assim: sucedeu, pois,
que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio. Repetindo, sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: sim, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. 6. E acrescentarei ao teu dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que forte. Esta mesmo versículo aqui, o Senhor fez para mim. Essa mesma promessa que está aqui nesse versículo, o Senhor fez para mim. Ele me acrescentou também 15 anos, quando ele fez uma cirurgia no meu coração. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, que forte, né? Ele está trazendo hoje ao coração dos meus irmãos essa palavra. Vamos continuar para nós entender na palavra. Nessa história do rei Ezequias, nós vamos aprender como a oração pode revertir situações difíceis, até humanamente irreversíveis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração possui um poder ilimitado. Orar é invadir o território do impossível. Orar provoca o sobrenatural. Olha que forte. Orar provoca o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, que forte, hein? Vamos continuar para nós entender. A oração de Ezequias conseguiu reverter uma sentença dada pelo próprio Deus. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Em Jonas, capítulo 2, versículo 7, o profeta Jonas diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Do ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor e foi livrado da morte. Forte, hein? Eita glória, eu estou arrepiada que o Espírito Santo está fazendo concordância aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Honra e glória é dado para Ele, e toda exaltação, todo louvor. Amém? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, o próprio Senhor Jesus Cristo, revelou o poder ilimitado da oração. Olha que forte. O próprio Jesus Cristo
O próprio Senhor Jesus Cristo revelou o poder ilimitado da oração. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, é enfatizada a eficácia da oração de um justo. Olha aí, Tiago, capítulo 5, versículo 16, é enfatizada a eficácia da oração de um justo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte, hein? A palavra é forte. A oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5. Olha aí, vou repetir. A oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. Não é forte a palavra, meus irmãos? Aleluia! A oração comove o coração de Deus. Uma oração eficaz. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia! De acordo com a lei de Moisés, Davi era passível de morte. Levítico capítulo 20, versículo 10. Porém, o seu arrependimento sincero fez com que o Senhor revogasse a sentença de morte contra ele. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Eu vou repetir. De acordo com a lei de Moisés, Davi era passível de morte. Levítico capítulo 20, versículo 10. Porém, o seu arrependimento sincero fez com que o Senhor revogasse a sentença de morte contra ele. Aleluia! Segundo Samuel capítulo 12, versículo 13. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. A humilhação de Manassés fez com que o Senhor revogasse a sua sentença condenatória. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 10 até o 13. Repetindo, a humilhação de Manassés fez com que o Senhor revogasse a sua sentença condenatória. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 10 até o 13. Os meus irmãos entendeu o poder da oração a um ser humano com o Pai? Vamos continuar para nós entender. Jesus revogou a sentença de morte contra a mulher adúltera, que foi pega em flagrante, o que, de acordo com a lei de Moisés, era uma sentença irreversíveis. Levítico capítulo 20, versículo 10. Repetindo. Jesus revogou a sentença de morte contra a mulher adúltera, que foi pega em flagrante, o que, de acordo com a lei de Moisés, era uma sentença irreversível. Levítico capítulo 20, versículo 10. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos continuar. Em Salmo 68, versículo 20,
Davi disse: o nosso Deus é o Deus da salvação e a Jeová, o Senhor, pertence as saídas para escapar da morte. Repetindo, Salmo 68, versículo 20. Davi disse: o nosso Deus é o Deus da salvação e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Em Sofonia, capítulo 3, versículo 15, o profeta Sofonias escreveu: o Senhor afastou os seus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais o mal algum. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Vou repetir esse versículo. Sofonia, capítulo 3, versículo 15. O profeta Sofonias escreveu: o Senhor afastou os seus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais o mal algum. Aleluia! Essa palavra tem endereço. Glória a Deus, aleluia. Toma posse em nome de Jesus, que é forte. Vamos para a conclusão da palavra. É o resumo. Glória a Deus. Aprendemos por meio desta mensagem que o nosso Deus é misericordioso e compassível, cheio de graça e de bondade, e que sua grande misericórdia são as causas de não sermos destruídos. Lamentação capítulo 3, versículo 22. Ele pode revogar todas as sentenças contrárias à nossa vida. Olha aí, ele pode revogar toda sentença é o contrário de nossas vidas. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu creio, eu acredito, eu estou arrepiado. O Espírito Santo está aqui, fazendo concordância, que essa palavra vai ao coração de alguém. Porque quando a palavra é enviada por Deus, é porque tem alguém que precisa ouvir. Não temas, não tenha medo. Ele revoga. Tenha coragem, tenha ânimo. Busque Ele. Ele é nosso advogado e nosso juiz. Nada é impossível para Ele. Nada, mas nada mesmo. Então vá em frente. Continue nos pés de Jesus. Ele revoga o pecado, a morte, a culpa. Chegue para Ele com humildade, com sinceridade. Se ajoelhe, chame Ele. Coloque uma cadeira para Ele sentar e se ajoelhe e fala: Senhor, eu e o Senhor e eu. Aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Eu creio, eu acredito que o Senhor revoga. Todos falaram que essa causa não tem mais solução, que esse aqui não tem mais vida, que esse aqui não tem mais jeito. O médico já deu a sentença. Esse aqui eu só dou quantos anos de vida para ele, mas Deus não deu a sua última palavra. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Então venha com fé, com esperança e amor. Juntos somos mais fortes. Vamos ficar em oração por esta causa. Apresente o Senhor. A serva vai ficar orando por a sua causa, a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? O convite é para você também que saiu da presença do Senhor. Volta. Volta, filho. Volta, filha. Volta enquanto é tempo. Eu já estou nas portas batendo. Em nome de Jesus. Volta com alegria. Vai adorar, vai louvar, vai glorificar, vai servir. E as outras coisas Ele vai acrescentando. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, tenha vitória, seja abençoado, seja visitado pelo Espírito Santo. Acompanhe conosco aí, tudo junto, todo dia tem palavra, tem oração, tem louvor. Estou em oração pela sua vida. Deixe o seu like, abençoe aí a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva, porque o seu like, ele vai enviar, o YouTube envia para outras pessoas que se interessam a assistir. Glória a Deus, aleluia. E você que não é inscrito, se inscreva, porque você vai ter a oportunidade e o privilégio de ouvir a palavra, assistir a palavra na hora certinha que a serva posta aqui. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.